Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu sou a Guta Nascimento, sou jornalista e estou aqui hoje para mediar um bate-papo. Esse webinar é um formato bastante acessível, descontraído. Estou aqui com 3 especialistas que vão debater os tumores femininos. Porém, esse webinar, ele faz parte de uma campanha muito maior do Instituto Lado a Lado pela Vida. É a campanha Mulher por Inteiro. Essa campanha foi criada há 6 anos já, em 2017, e ela é muito focada em promover os debates, não só dos tumores, das informações, né? Promover o acesso a informações sobre os tumores ginecológicos, mas como a saúde da mulher como um todo, aquilo que a gente chama de a saúde integral. Então, é um prazer que você esteja aqui conosco, nos assistindo, e para fazer essa discussão, essa troca de informações, o Instituto Lado a Lado pela Vida convidou 3 referências, 3 especialistas que são referências nessa área. Então, a gente está aqui com a doutora Graziele Bovolin. Muito obrigada, doutora Graziele, pela sua presença. Obrigada, Guta, muito obrigada. Vamos aqui ter muito o que conversar sobre a saúde da mulher nessa rodada. Estamos aqui também com o doutor Fábio Rodrigues. Obrigado, Guta. Obrigado pelo convite. É um prazer ter o senhor aqui conosco. E estamos aqui também com a doutora Renata Bonadio. Seja muito bem-vinda, doutora Renata. Muito obrigada. Também agradeço a oportunidade de estar com vocês para falar desse tema tão importante. Queria nessa primeira rodada, fazer uma rodada mesmo informal, pedindo a cada um de vocês que falasse um pouco sobre como vocês atuam no dia a dia profissional de vocês. Como é que vocês lidam com essa questão da saúde da mulher como um todo. Começando aí com a doutora Graziele. Muito obrigada, Guta, novamente pelo convite. Eu sou médica patologista do Hospital AC Camargo. Nessa instituição, a gente tem um foco e as áreas elas são subdivididas em especialidade para a gente trazer um maior desempenho e tratamento para essas pacientes. Então, o foco que a gente tem lá, na minha especialidade, é a gineco. E eu trabalho diretamente com câncer ginecológico, né, dos 3 principais sítios, como ovário, útero e colo uterino. E eu faço isso no meu dia a dia, todos os dias, liberando muitos casos de paciente com câncer ginecológico, com rastreio também, e até áreas não neoplásicas, benignas. E a minha área de atuação, então, é essa. Eu fiz meu doutorado também na instituição em câncer de endométrio, que é um câncer de corpo uterino também, câncer ginecológico. E minha área de atuação, hoje no hospital, é basicamente a gineco. Fantástico. Doutor Fábio, como é que é o seu dia a dia profissional? Onde é que o senhor atua? Então, Guta, eu sou médico mastologista, sou cirurgião ginecológico com ênfase em oncoginecologia. Atualmente a gente atende em todas essas pontas, tanto de prevenção e principalmente no diagnóstico e tratamento das neoplasias, tanto ginecológicas e mamárias, no caso. A gente milita em 2 grandes centros. Eu milito no ponto de vista de atendimento em SUS. A gente atende no Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, uma instituição que mais de 100 anos já trata câncer, né? Já é uma instituição de referência. Foi o primeiro hospital oncológico do Brasil. Que fantástico. Foi lá instituído numa época que nem se falava muito em câncer, né? Então, o primeiro aparelho de radioterapia foi para lá, para o instituto. Então, ele fica lá na Santa Casa. É um prédiozinho bonitinho lá, parece um tijolinho aparente, uma situação, um lugar bem gostoso. E, por outro lado, a gente também atende na clínica privada e particular na Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Eu lidero um grupo dentro do Departamento de Cirurgia Oncológica na área de oncoginecologia e mastologia. Sim, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando aí conhecimento e informação. Doutora Renata. Guta, parecido com o Fábio, eu também atuo em 2 serviços. Eu sou médica oncologista e eu também atuo tanto como médica quanto pesquisadora em 2 institutos. Um serviço público, que é o ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e no setor público eu trabalho na Oncologia DOR, na OncoStar, no São Luís do Itaim. E nesses 2 centros, meu foco é a parte de tumores femininos. Então, eu faço atendimento, tratamento de câncer de mama e dos tumores ginecológicos.
Certo. Queria fazer uma primeira rodada em que cada um de vocês, é uma pergunta, na verdade, para os três, mas que vocês pudessem cada um contribuir com um ponto de vista que vocês observam no dia a dia. A gente sabe que são muitos os desafios, né? Mas, na opinião de vocês, quais as principais, vocês poderiam elencar as principais dificuldades que vocês percebem no dia a dia que dificultam o diagnóstico precoce dos cânceres? Quer começar, doutora? Posso começar. Sim. A dificuldade que a gente tem, basicamente, eles falaram que eles trabalham numa instituição, em 2 serviços, públicos e privado. O AC Camargo, eu só trabalho lá, né? O maior foco lá é particular e a gente tem uma pequena parcela, né, do paciente SUS. E a gente sabe que a maior dificuldade do paciente é o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento. Então, esses pacientes, a gente observa o estadiamento que eles chegam do paciente SUS para o paciente particular. O paciente particular, ele busca um rastreio, mas já no início de algum sintoma, ou mesmo não tendo nenhum sintoma, o que é a palavra rastreio, né? A gente busca saber se a gente tem uma doença ou não, mesmo quando a gente não tem sintoma, isso daí é chamado rastreamento, principalmente no câncer de colo uterino. Então, essa dificuldade para o paciente SUS ou para o paciente que não tem convênio, vai fazer isso de forma particular, o acesso para ele é mais difícil. Certo. Acesso, né? Eu acho que hoje a nossa maior dificuldade é o acesso. Doutor Fábio, o que o senhor gostaria de contribuir? Na realidade, complementando até o que ela falou, veja, você tem 2 cenários que são cenários dicotômicos, praticamente, né? Esse cenário público e o cenário privado. O cenário privado foi o que foi bem dito, né? Então, a paciente tem esse acesso, ela já tem uma hierarquização dentro do sistema. Então, tipo, ela vai no ginecologista, ele vai fazer a sua rotina ginecológica, vem alguma coisa alterada, então ela vai para o AC Camargo, ela vai para o Redditor, ou vai para a Beneficência Portuguesa, então ela vai lá, a partir do momento que você tem aquela alteração, até o próprio ginecologista que não afeta esse tipo de tratamento, ele vai encaminhar para algum desses cancer centers. O grande problema é que a gente vê dessa dicotomia no SUS. Realmente, sem dúvida nenhuma. Essa hierarquização do sistema, ela não acontece de uma forma efetiva no SUS. Então, quando você observa o tipo de doente que chega para nós, eu falo doente porque são todas doentes mesmo, chegam normalmente no estágio muito mais inicial nas pacientes que são privadas, exatamente por conta desse acesso e essa hierarquização do sistema. E no público essa situação não acontece. Às vezes tem pacientes que a gente pega no sistema público em que, por conta da forma como é gerida esta vaga ou este acesso dessa paciente ao serviço especializado, aí sim, às vezes tem demora de meses, às vezes até anos, e isso impacta diretamente no estadiamento. Você vai pegar essa paciente num estágio muito mais avançado do que poderia ter sido, principalmente no caso do câncer de colo de útero, que você tem anos e anos até você ter que vão separar aquela doença pré-neoplásica, ou seja, aquela doença inicial, aquela doença que não é oncológica ainda porque não teve aquela invasão do câncer realmente instalado. Entendi. Doutora Renata, alguma coisa que você gostaria de observar? Guta, eu acho que além do acesso, tem uma questão muito importante que é a questão da educação e da conscientização da nossa população, né? Eu acho que eu queria pontuar também sobre o câncer de colo de útero, porque eu acho que é um drama muito grande aqui no Brasil ainda. O câncer de colo de útero é o 3º mais comum entre as mulheres aqui no Brasil e é um câncer altamente prevenível. Sim. É um caso em que mais de 90% dos casos tem relação com o vírus HPV. É um vírus que a gente tem vacina. disponível no nosso calendário nacional do Ministério da Saúde, então disponível publicamente, né? E além da vacina, tem um teste de rastreamento super eficaz, que é o teste de Papa Nicolau, também acessível no sistema público de saúde. Então, acho que além da questão do acesso, a gente tem um trabalho importante, que é um trabalho que a gente desenvolveu na América Latina, fazendo um panorama geral do câncer de colo de útero na América Latina. E lá a gente fez um questionamento dos motivos para os pacientes não realizarem o teste de Papa Nicolau, né, com frequência. Só 12% das pacientes que responderam relatavam realizar de forma regular o teste de Papa Nicolau. É um teste que tem que ser feito a cada 2 anos. E, 2 testes com intervalo de 1 ano, e se for normal, passa a ser a cada 3 anos. Né?
e só 12% faziam com essa regularidade certa. Mas o principal motivo que as pacientes deram para não fazer o exame com regularidade não foi acesso, não foi vergonha. O teste ginecológico tem uma proporção que refere vergonha do teste, mas o principal motivo de não fazer o teste foi falta de conhecimento e falta de interesse. Então, eu acho que a conscientização e a educação é um ponto-chave para mudar essa história de um câncer prevenível. Pode complementar, por favor. Posso complementar? Claro. Existe um estudo, complementando o que você falou, de que além do acesso, né, que é difícil, as pacientes realmente às vezes não têm esse interesse ou não têm essa educação em buscar o tratamento, o rastreio. E aí, na Europa, eles já começaram a fazer alguns testes onde é parecido com o COVID, é o autoteste, em que a paciente busca na farmácia esse exame, ela colhe um swab muito superficial e ela faz a coleta e ali sai na hora o resultado, se é o HPV positivo ou negativo. A depender desse resultado, ela vai buscar ajuda. Então, talvez com isso a gente consiga aumentar o número de casos de paciente procurando o especialista quando esse exame é positivo. No Brasil, a gente até tentou, em alguns locais, em Recife, está tendo a utilização só do rastreio através do vírus HPV. É coletado via cérvico-vaginal, do mesmo jeito que escolhe o Papa Nicolau, e aí faz a sorologia pro HPV, o teste do HPV, que ele é mais específico do que só a citologia, que é um pouco mais operador dependente. Então, nesses casos, a gente consegue aumentar o número de casos positivos e levar esses até o especialista. E tem uma outra vantagem que é o intervalo também, né? Isso, o Papa Nicolau, que é a citologia oncótica vaginal, ela é feita a cada 3, como eu comentei. E a pesquisa do HPV pode ser feita a cada 5 anos. Sim. Então, é um intervalo maior que também facilitaria a aderência, né? Se você observando uma situação interessante, quando você utiliza guidelines, por exemplo, americanos, vamos pensar um guideline americano em que você tem o Colégio Americano de Colposcopia ou o Colégio Americano de Oncologia Ginecológica, ele preconiza de uma forma muito clara no guideline dele a utilização do coteste. O que é o coteste? É a associação do que elas falaram, tanto da citologia oncológica e da coleta do DNA HPV. Claro, são exames que são validados por todas essas instituições, e o que ela comentou é muito importante. Você veja, tendo esses 2 testes completamente negativos, essa paciente não precisa aparecer no meu consultório durante 5 anos. Tá certo? Então, isto serve para você poupar dinheiro. Que a partir do momento que você assim faz, essa paciente não fica com aquela ideia que muitas pacientes ainda têm, que eu tenho que todo ano fazer o Papa Nicolau no meu ginecologista. Aí você chega lá, para você dissuadir essa paciente dessa ideia que está encravada na cabeça dela, é praticamente impossível. Então, você acaba tendo que colher, porque você aproveita, faz o exame ginecológico, vê se tem alguma alteração. Mas isso pouparia muito essa ida ou essa necessidade da paciente ir para um posto de saúde, ou, por exemplo, ou no próprio consultório, entendeu? E essa discussão é uma discussão antiquíssima. Quando estava na residência, o que se fazia, por exemplo, na África, que continua se fazendo ainda, é você inspeção visual do colo. Imagina, você coloca a paciente lá, o cara faz a coleta da citologia oncológica, faz algumas reações, e se essa reação vem alguma coisa alterada, é que essa doente é referenciada para ver um médico. É claro que isso não se aplica no Brasil, porque a gente está bem longe dessa África subsaariana. Mas, se você fizesse essa associação, tanto a citologia como o DNA HPV teste validado pela Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, essa paciente não entraria dentro de um sistema tão acentuado assim, e eu abriria a vaga, aí sim, para você ter um fluxo adequado para pegar aquela paciente que tem a sua alteração e interferir de uma forma precoce no estágio pré-clínico, no estágio pré-câncer. A gente queria também abordar uma questão, aí vou perguntar para você, doutora Renata. Antes se falava muito na questão de, como fator de risco, a idade avançada das mulheres, ou seja, as mulheres em idade avançada teriam mais risco, né, de chegar a desenvolver um câncer, mas a gente vê cada vez mais pacientes mais novas, né? O que você observa no dia a dia em relação a essa questão de idade?
Perfeito. Guta, assim, acho que é importante a gente esclarecer que a idade é um fator muito relevante, sim. Então, a idade é um fator de risco para os principais tumores femininos. Então, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, todos eles aumentam com a idade. Mas, sim, a gente tem tido uma proporção maior também de diagnóstico entre mulheres jovens. A gente tem um dado lá do Instituto do Câncer, lá do ICESP, que mostra a proporção de mulheres diagnosticadas com câncer de mama abaixo de 40 anos. E essa proporção foi subindo ao longo do tempo nos últimos anos. E esse é um fato que também tem sido mostrado em outros estudos, né? Além do câncer de colo, além do câncer de mama, o câncer coloretal é um que também tem tido uma proporção maior de diagnóstico entre os jovens. Então, existe sim essa preocupação e até tem havido mudanças de recomendação de idades de rastreamento desses tumores por conta disso. Então, o câncer de mama, por exemplo, antigamente a recomendação de rastreamento, que ainda é a recomendação do Ministério da Saúde, é iniciar o rastreamento com mamografia aos 50 anos. Hoje, as principais sociedades recomendam que esse rastreio comece aos 40 anos, né? Então, isso tem impactado nessa mudança também da recomendação. Certo. Uma pergunta agora para você, doutora Graziele. A gente ouve muito falar, quem acompanha, que a anatomia patológica tem aí um papel que seria fundamental no tratamento do câncer e dos tumores femininos. Você pode explicar um pouquinho o que é exatamente essa anatomia patológica e como é que se dá essa relação? Certo. Patologista, quando até perguntam para a gente a nossa subespecialização, né? A maioria das pessoas não entende o que é patologista. Então, a patologia, basicamente, a gente tira um pedacinho do corpo humano e examina ela no microscópio. Transforma aquilo numa lâmina e examina e dá o diagnóstico através do microscópio, que é quando a gente faz o aumento daquele tecido, daquelas células, e a gente vai examinar pelo microscópio. Então, quando o cirurgião vai na paciente com uma lesão suspeita de mama, ele faz uma biópsia com uma agulha grossa, uma agulha fina e entrega aquele material, aquele pedacinho, um pedacinho de carne que a gente coloca ali dentro de um tubo com formol. Vai para o laboratório de anatomia patológica e a partir dali a gente faz várias etapas e é transformada numa lâmina para a gente conseguir dar o diagnóstico. Esse diagnóstico vai guiar o tratamento do oncologista, vai guiar o tratamento do cirurgião, onde a gente vai dizer qual é o tipo do tumor, a agressividade desse tumor, algumas características morfológicas que diz se esse tumor ele vai ser um pouco mais agressivo ou menos agressivos, e isso consegue ditar alguns tratamentos um pouco mais personalizados a depender do que a paciente tem ali naquele fenótipo da lâmina. Entendi. E, doutor Fábio, em relação ao câncer de mama, costuma-se dizer que a cirurgia seria o que se chama de padrão ouro de sucesso, né? Isso continua? Tem outros tratamentos que vêm ganhando força? O que o senhor pode falar sobre a cirurgia é a chave do sucesso ou tem outras coisas envolvidas? Bem, como eu sou cirurgião, vou dizer que é, né? Claro. Vou dizer que é, não tem jeito, claro. Mas não é só a chave do sucesso. Eu acho que ela é uma faceta desse diamante de sucesso. Eu acho que sim, tá? É assim, eu não consigo trabalhar sem essa minha colega aqui do lado, sem a Grazi. Eu tenho que andar com a mão com a Grazi, tenho que andar com a mão com o oncologista, porque o segredo do sucesso do tratamento e o papel fundamental que a gente tem como equipe multidisciplinar, que é atingir a cura da paciente, é um trabalho multidisciplinar, tá certo? Cada um vai colaborar dentro dessa equação bem complexa, que é o tratamento do câncer de mama, da sua forma. Eu, como cirurgião, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar aquela lesão. O patologista, na hora da minha cirurgia, vai dizer, olha, para aí tá bom, não, aumenta a sua margem. Ele vai me dar o norte da minha cirurgia, tá certo? E depois, o que eu conseguir entregar e fazer a melhor cirurgia possível, eu vou entregar os melhores dados para o oncologista fazer a sua complementação. Então, hoje, ainda sim, é um papel importante. É claro que, desde faz mais de 2 séculos, o que tem acontecido com a cirurgia, não só a cirurgia de mama, como foi esse exemplo, mas a maioria das cirurgias oncológicas, é que elas têm aprendido que elas não trabalham sozinhas. Elas trabalham sempre numa equipe multidisciplinar e, dentro desse cenário, a gente tem mostrado que, com o tempo, a gente consegue entregar tratamentos menos agressivos,
menos mutilantes, e quando é necessário fazer a mutilação, no caso, a retirada da mama, chamada mastectomia, hoje, o próprio cirurgião mastologista, ele está capacitado e ele entrega essa paciente com a sua mama reconstruída, nos casos que é possível assim ser feito, já no primeiro pós-operatório. Entende? Então, ainda é uma parte importante, porque você tem que retirar esse tumor completamente para entregar essas informações para o nosso oncologista e para o radio-oncologista para fazer a adjuvância, mas a gente não trabalha sozinho. Entendi, perfeito. Pegando carona, doutora Renata, no que o doutor Fábio disse sobre essa integração das especialidades, o que tem, que você poderia assim, compartilhar alguma coisa que chama a atenção de novidades ou de novas tecnologias nesse cenário das cirurgias para os outros tipos de cânceres? Perfeito. Guta, e só complementando, eu acho que esse ponto que o Fábio colocou da questão multidisciplinar é algo muito relevante, algo que tem que ser precoce. Hoje em dia, no câncer de mama, a gente mudou muito a forma de fazer o nosso tratamento complementar à cirurgia. Então, antes, muitas vezes, a paciente operava e só depois da cirurgia a gente avaliava esse tratamento complementar, que é o que o Fábio comentou de adjuvante, após a cirurgia. Hoje em dia, alguns tipos de câncer de mama, o triplo negativo, o HER2, eles têm muitos casos de indicação da gente começar com o tratamento do oncologista antes da cirurgia. Então, trazer precocemente o caso para essa discussão multidisciplinar é super relevante para a gente fazer essa sequência apropriada do tratamento, e isso é algo que pode impactar no resultado da paciente, né? Então, isso é algo precoce. E eu acho que mesmo para os tumores ginecológicos, né, Fábio, ovário, endométrio, a cirurgia ainda é um ponto, um pilar do tratamento importantíssimo quando a gente está falando de uma doença localizada, de intuito curativo, né? E acho que só o câncer de colo de útero, que a cirurgia tem um pouco menos de espaço, porque é só para doença muito inicial. Para doença um pouquinho mais localmente avançada, a gente já tem como padrão fazer radioterapia associada com quimioterapia. Então, mais uma vez, duas disciplinas atuando em conjunto, né? Duas especialidades. E eu acho que todos os tratamentos evoluíram muito. As cirurgias que se tornaram menos mutilantes, a radioterapia, hoje a gente tem máquinas super modernas que entregam melhor a radioterapia. Então, acho que os diferentes especialidades da oncologia evoluíram muito nos últimos anos, né? E sobre outras tecnologias, hoje, por exemplo, a gente tem técnicas ablativas. Técnicas ablativas são técnicas que fazem um dano físico, né, uma destruição física do tumor por outras técnicas que não a cirurgia. Então, com calor, com frio, com pulsos. Então, tem diferentes formas de ablação, e são estratégias que, em alguns casos selecionados, a gente também pode utilizar no tratamento. Então, doutora Graziele, pegando aqui uma carona no que a doutora Renata disse, do ponto de vista da sua área, da patologia, o que é mais difícil nessa integração multidisciplinar? Tem algo que pode ser mais azeitado? O que eu acho difícil é que a gente trabalha, nós três aqui, em sub-áreas bem subdivididas. Ela trabalha num centro referenciado, onde ela vai ter uma pessoa que só vê a parte de patologia ginecológica. Ele, a mesma coisa, na mesma instituição também. E hoje a gente vem tentando cada vez mais refinar esse diagnóstico para ter um tratamento personalizado para essa paciente. Como eles falaram, hoje a gente quer cada vez menos fazer cirurgias mutilantes, quer ter um tratamento mais específico. Então, é sempre importante ter uma pessoa que está ali no dia a dia tratando com muita frequência aquela área. O empoderamento dela, o conhecimento dela para aquilo vai ser muito melhor do que o médico que faz aquilo de forma geral. Então, eu acho que isso é bem importante. Na patologia, a gente tem isso. E aí a gente consegue fazer de forma personalizada um diagnóstico e um laudo para paciente. Isso também é bem importante nos tumores ginecológicos. Hoje, quando a gente começa a ter algumas pesquisas de mutações genéticas que implicam no prognóstico e no tratamento da paciente. No câncer de endométrio, a gente tem isso hoje já muito bem rotulado, mas ainda a gente não está aberto a muitas instituições, e o SUS também não tem acesso. E no câncer de mama, o acesso já é maior, principalmente nas pacientes que têm mutações em BRCA1, BRCA2, que são os genes hoje mais conhecidos, né? E
puxando o que ela falou dos pacientes que a gente descobre cada vez mais jovens, também é o acesso à informação e dessas pacientes que possuem algumas síndromes genéticas, alguma história familiar, e elas buscam mais cedo fazer o rastreio dessa doença. Então, se ela tem uma história familiar muito forte, ela vai atrás do geneticista e ela já pesquisa se ela tem essas mutações genéticas e ela começa a fazer o rastreio do câncer mais cedo. Certo. Doutor Fábio, a gente queria falar também um pouquinho sobre prevenção. Sim. Em relação ao câncer de mama, prevenção primária, secundária, o que o senhor pode fazer como alerta? Como é que isso está se dado na prática? Interessante, né? A gente primeiro precisa entender o conceito de prevenção primária e o conceito de prevenção secundária, né? Então, aquela questão da prevenção primária são atitudes, são intervenções que você pode fazer tanto do ponto de vista individual como populacional, que fazem com que você tenha uma redução da incidência das doenças pré-neoplásicas, aquelas pacientes que vão desenvolver algumas alterações que vão levar a câncer, você consegue identificá-las, tá certo? E a prevenção secundária é quando você faz algumas intervenções de forma que você consiga fazer o diagnóstico precoce de uma neoplasia já instalada nos estadiamentos iniciais. Vamos dar um exemplo para você. Vamos pensar que a paciente em câncer de colo de útero, com esse rastreio que a gente indicou, tá, ela vai fazer o diagnóstico de uma neoplasia intraepitelial cervical, que é o nome dessa alteraçãozinha, que é uma alteraçãozinha pré-câncer. Então, esta situação eu vou conseguir tratar ou com uma medicação, ou com uma pequena cirurgia, e eu evito a transformação desta lesão pré-neoplásica num câncer invasivo. Isto é uma coisa muito clara em câncer de colo de útero. Em mama, esta intervenção a gente não tem. O que a gente tem em mama é prevenção secundária, que é isso que a gente comentou previamente, no qual você consegue fazer uma maior quantidade de diagnósticos a partir do momento que você amplia seu screening mamográfico. Ou seja, eu oferto mais exames para as pacientes que vão fazer detecção de tumores muito iniciais. Então, isso é um problema, tá certo? É uma situação ótima, mas também é um problema, porque isso faz com que você tenha uma sobrecarga dentro dos serviços de diagnóstico, porque você vai fazer diagnóstico de lesões não palpáveis. Então, não interessa muito para a gente, não é nosso objetivo chegar e entregar uma paciente para um oncologista com um tumor de 5 centímetros, triplo negativo. Ela vai tratar de uma forma adequada. Eu quero que pegue para ela um tumor subcentimétrico, triplo negativo. Que eu sei que essa paciente vai evoluir. Como é que eu vou fazer isso? Só ofertando mamografia, porque ela não vai conseguir palpar. Só para você ter uma noção. Nas mãos de especialistas, a gente vai conseguir detectar tumores da ordem de 1 centímetro, 1,5 centímetro no autoexame. Por isso que o autoexame é importante, sim, mas ele não é fundamental para que você faça um diagnóstico, pelo menos do ponto de vista populacional. Talvez em situações em que você não tenha boa cobertura mamográfica, ele ajuda, mas ele não é o fundamental. O que eu quero dizer? Não adianta você examinar a mama, essa mama não mostrar nada, isso não vai substituir a necessidade de você fazer uma mamografia, eventualmente ultrassom, para você chegar ao diagnóstico precoce. Certo. Doutora Renata, a gente queria também falar um pouquinho nesse bate-papo sobre a questão das sequelas. Os tumores ginecológicos, quais são as principais sequelas e como é que está, com todas as técnicas de desenvolvimento e coisas que a gente vê, a qualidade de vida dessa paciente? Ótimo ponto, Guta. Posso só aproveitar um ganchinho aqui do Fábio, à vontade. Que eu acho que é um ponto interessante da gente destacar também na questão de prevenção do câncer de mama. Né? Realmente, como ele falou, a gente não tem um teste que faça diagnósticos pré-malignos, como no caso do câncer de colo uterino. Até tem algumas lesões de mama que podem ser consideradas pré-malignas, mas é algo mais raro, né? Não é algo, não tem essa sequência tão bem desenhada quanto no colo de útero. Sim. Mas o que eu queria colocar é que existem diversos fatores de risco para o câncer de mama. A parte genética é um fator super importante, como a Grazi mencionou, mas existe também uma série de fatores potencialmente modificáveis de estilo de vida, né? Então, como fatores protetores, atividade física, né? Manter um controle adequado de peso, evitar etilismo, todos esses são fatores que podem proteger, ajudar a diminuir o risco de um câncer de mama. Então, acho que só para pensar em possíveis estratégias, se uma mulher se perguntar o que eu posso fazer para diminuir meu risco, acho que eu recomendaria esses pontos.
Sim. Voltando para a sua pergunta agora sobre as sequelas dos tratamentos dos tumores ginecológicos, isso é bastante relevante, porque pode mesmo ter bastante sequela do tratamento. Então, uma paciente que foi submetida a uma cirurgia ginecológica ou uma radioterapia da pelve por um tumor ginecológico, isso pode ter uma série de efeitos, né? Um efeito frequente nos diferentes tumores ovário, endométrio, colo de útero, é a menopausa. Sim. Então, colo de útero, muitas vezes a gente diagnostica em mulher mais jovem, né? Faixas etárias mais precoces. E aí a menopausa precoce é algo relevante. Ou nas cirurgias de endométrio ovário, muitas vezes a gente retira os ovários na cirurgia. Então, isso também pode levar à menopausa precoce. Então, é algo que a gente tem que estar atento. No caso do câncer de colo de útero, a gente pode fazer reposição hormonal para essas mulheres para ajudar nos sintomas de menopausa. E um outro efeito também comum é a alteração da parte vaginal, da parte sexual. Então, pós-radioterapia, pode ter atrofia, pode ter um estreitamento de vagina. Então, é algo que a gente tem que estar atento, indicar precocemente uma fisioterapia pélvica, uso de cone vaginal para tentar evitar esse estreitamento. Então, pós esses tratamentos, a gente tem que sim estar bastante atento a essas sequelas para poder dar o suporte adequado. Então, acho que é essencial o paciente acompanhar e a equipe multidisciplinar, né? É algo que a gente vai bater nessa tecla porque faz diferença ter um apoio dos outros profissionais também nesse cuidado. E outras alterações, pode ter alteração de parte urinária, parte intestinal, então às vezes pode ficar com sequela de radioterapia com urgência para fazer xixi, ou até sangramento no xixi. Então tudo isso é algo que a gente observa depois de um tratamento para poder manejar, para poder reabilitar e dar mais qualidade de vida para as nossas pacientes. Sim, não, o fantástico é que você tem várias técnicas, né, e várias coisas que podem contribuir aí para uma qualidade de vida excepcional pós, né, cirurgia e tratamento. Doutora Graziele, uma outra questão que a gente queria muito abordar aqui nesse bate-papo é a questão da avaliação genética. Qual é a importância disso para uma paciente? Bom, a avaliação genética, a gente tem principalmente hoje no trato ginecológico mama, com as pacientes que tem mutação, a famosa mutação da Angelina Jolie, né? Então, depois que descobriu dela, isso veio muita informação, as pacientes procuram muito isso. Então, são basicamente as mutações que a gente tem nos genes BRCA1 e 2, mas tem outros genes envolvidos nessa família também. E esse tipo de mutação gera principalmente câncer em mama e câncer em ovário, posteriormente, né? E câncer de mama, ele aparece mais precocemente. A cirurgia e o tratamento, eles podem ser um pouco mais curativos. Já no câncer de ovário, em geral, é um câncer mais agressivo que o câncer de mama. Então, mais da metade dessas pacientes, ao descobrir o câncer de ovário, ela já tem um estadiamento muito avançado. E a cura já é bem mais difícil. Então, você tendo esse histórico familiar, você procurar o geneticista para fazer a pesquisa em você, hoje em dia é recomendável você fazer as cirurgias redutoras de risco. Tanto a retirada das mamas, quanto a retirada dos ovários. Mesmo nas pacientes mais jovens, se é o desejo dela, mesmo que ela vá ter uma sequela, como uma menopausa precoce, acaba que, se é o desejo dela, o risco dela desenvolver câncer por essa alteração genética é bem grande. Então, nós vamos tentar manejar essas sequelas de tanto a alteração funcional e estética que ela vai ter da mama, com algumas próteses, e essa alteração que ela vai ter hormonal, com essa menopausa precoce, a gente pode tentar manejar também com hormônio exógeno. Certo. Mas hoje, em câncer ginecológico, o principal que tem são esses tumores relacionados a mutações de genes BRCA1 e 2. Certo. Doutor Fábio, o senhor comentou aí numa rodada anterior sobre a questão do SUS. E aí queria perguntar, a gente queria também trazer aqui para esse debate um pouquinho, se o senhor pode falar se está funcionando, sobretudo no SUS, a reabilitação pós-tratamento do câncer de mama. Tem indicação, tem adesão? Como é que isso se dá na prática?
Tem adesão sim. A gente não pode dizer que 100% do sistema ele está voltado para esta situação. Principalmente porque a gente tem muita deficiência do ponto de vista ainda de screening, do ponto de vista de tratamento. Então, os esforços estão mais voltados, e é claro, isso não diminui a importância disso, voltado principalmente para a questão do diagnóstico e do tratamento, né? Essa reabilitação ela é importante, ela é fundamental, principalmente dependendo do tipo de sequela que eu, como cirurgião, cirurgião mesmo que vai fazer, vai produzir em relação a essa paciente. Essas sequelas são infinitamente menores de quando eu comecei a minha formação lá atrás, tenho quase 30 anos de formado, em que a gente fazia sistematicamente esvaziamento, tirava todos os gânglios dessa região da axila, isso deixava a mama, o braço da paciente gigantesco. Hoje dificilmente você vê isso. Então, por quê? Porque a gente deixou de ter essa necessidade de fazer esse esvaziamento. A gente começou a ter uma intervenção precoce com essas medidas assim de fisioterapia e de reabilitação, e que são medidas simples, você não precisa ter nenhum equipamento muito moderno, muito sofisticado. É a situação que a gente ensina para o nosso próprio residente mesmo, para que ele já ensine para essa paciente a fazer no seu pós-operatório imediato, entendeu? Então tem sim, não é uma situação que é padronizada ainda. Por quê? Porque tem-se a necessidade de investimentos em outras situações. Queria pegar um gancho dela. Essa questão dessa mutação que você comentou é uma situação bastante delicada, porque você vê, olha, quando essa paciente ela chega para nós, ela tem um histórico familiar, tá certo? E ela vem perguntar para nós, doutor, acho que eu tenho que fazer o teste, tá? Você tem alguns critérios clínicos muito bem definidos, não cabe aqui ficar discutindo isso, mas a partir do momento que você tem esse teste positivo, você tem um problema nas mãos, tá? Você tem que indicar cirurgias, às vezes são tão mutiladoras quanto cirurgias oncológicas, numa mama normal. Então, é uma situação que eu brinco com a paciente, que ela tem que me convencer que ela quer essa cirurgia. Ela precisa entender esse processo, entender que ela tem essa indicação, que ela vai ter um risco acima de 90% durante a vida inteira dela, até 70 anos, de desenvolver ou um câncer de mama, ou um câncer de ovário, no caso, e que ela precisa entender qual é o objetivo da minha cirurgia. Que ela não vai sair com uma mama, por exemplo, perfeita como ela tinha antes. A gente vai substituir isso com uma prótese. Vai ter alterações do ponto de vista de sensibilidade, vão ter alterações funcionais dessa mama que são importantes. E sem contar aquilo que não aparece, que é o ovário. Né, que são alterações do ponto de vista importante aí, que nós vamos antecipar, às vezes 20, às vezes 30 anos, numa situação de menopausa. Então, é uma situação que eu brinco com a paciente que ela tem que me convencer que ela quer ter essa cirurgia, para ela entender o real benefício dessa situação. Eu tenho muitas pacientes que são mutadas e que, por qualquer situação até de crença pessoal, não aceitaram cirurgias redutoras de risco. É Okay? isso que eu queria perguntar. Pela sua experiência, claro que essa é uma pergunta difícil, Sim, mas claro. é que jornalista acaba gostando de fazer pergunta difícil. Mas apenas do seu... Não é um recorte, não é uma estatística, mas apenas do ponto de vista da sua experiência, né? Na prática clínica, as mulheres tendem a querer fazer a cirurgia ou não? Depende muito de como que você expõe esse problema, tá certo? Se você tem uma situação clara da situação de riscos, benefícios, tudo é uma questão de botar pesos em balanças diferentes, entendeu? Você vê, em torno de 5, 10% das pacientes não aceitam esse tipo de situação, entendeu? Se você é muito claro no que você está dizendo. A maioria, sim, aceita, compreende, entende, faz o segmento em torno de seus 35, 30, 40 anos no máximo, e aí a gente começa a fazer a intervenção. Porque, em geral, uma grande porcentagem das pacientes já teve seus filhos, enfim, já tem uma outra perspectiva de vida. Agora, imagina você chegar isso para uma menina de 25 anos. Olha, eu vou precisar retirar suas mamas. Em algum momento. Doutora, eu quero retirar agora. Não, em algum momento, não vai ser agora. Você vai gestar, nós vamos fazer seu acompanhamento, nós vamos fazer ressonância a cada 1 ou 2 anos, vamos fazer ultrassom, você vai vir ver o mastologista periodicamente. Então, depende muito de como que você municia essa paciente para você tomar uma decisão compartilhada, nunca imposta. Isso é muito importante.
Sim. A gente falou bastante sobre câncer de mama e estamos indo assim, o tempo voa, né? Infelizmente, a gente vai já começar aqui a encaminhar para uma rodada final. E aí, queria perguntar, doutora Renata, a gente falou bastante aqui sobre o câncer de mama. No seu ponto de vista, o que você observa ali na prática, na sua opinião, você acha que a mulher ela se preocupa mais com o câncer de mama ou ela tem um awareness, né, uma consciência maior sobre os riscos do câncer de mama do que os outros tumores femininos? E falando um pouquinho para a classe médica, como é que você acha que os médicos podem contribuir para aumentar essa percepção dos outros cânceres? Perfeito. Eu acho que um motivo importante dessa consciência maior sobre o câncer de mama é a incidência, né? É de longe o câncer mais prevalente entre as mulheres no Brasil ou no mundo. Então, todo mundo tem alguma conhecida, né? Conhece algum caso de um câncer de mama, né? E por essa proximidade maior, existe também uma preocupação maior das mulheres. E as mulheres têm uma consciência também em relação à existência de exames de rastreamento. Tem toda a campanha que a gente faz de conscientização. A gente estava conversando agora há pouco do Outubro Rosa, então é muito falado. Elas conhecem casos e é muito falado para elas sobre a importância desse rastreamento. Então, acho que tudo isso acaba impactando e tendo, sim, uma consciência maior das mulheres. A gente vê uma preocupação maior. Às vezes, a gente está com casos de tumores de outro local e ainda assim as pacientes têm uma preocupação grande da mama, sempre estão olhando também para a mama. E agora, para os outros tumores, falando dos tumores ginecológicos, eu acho que a gente precisa melhorar a questão que eu comentei lá no início, né? A conscientização do câncer de colo de útero, saber que esse é um câncer totalmente prevenível, né? Sim. A Organização Mundial de Saúde tem metas, objetivos para conseguir eliminar o câncer de colo uterino. Sim. Né? Uma delas é a questão da vacinação. O objetivo é que mais de 90% das pacientes do sexo feminino tenham vacinação de 2 doses até os 15 anos. Alguns países já conseguiram, né? A Austrália é um exemplo em que eles, há alguns anos, tiveram algumas reportagens, né, dessa perspectiva da erradicação do câncer de colo de útero. Acho que o país nórdico também já viu alguma coisa. Através da vacinação, né? Então, a gente tem esse objetivo desses 90%, mas a gente ainda está ao redor de 60% aqui no Brasil, né? Então, a gente ainda tem que melhorar, como a gente faz com a mama, a gente tem que melhorar a conscientização do rastreamento de outros tumores altamente preveníveis, como o câncer de colo de útero, né? Agora, eu acho que um desafio maior é, como a Grazi comentou, o câncer de ovário, por exemplo. O câncer de ovário, infelizmente, ele é um tumor, vamos dizer, mais silencioso. A gente não tem estratégias eficazes de rastreamento, de diagnóstico precoce. Então, muitas vezes acaba que eles são diagnosticados em estágios mais avançados, demora a manifestar sintomas, isso atrasa o diagnóstico, né? Então, acho que esse ainda representa um desafio quando a gente fala de tumores ginecológicos. Eu acho que tem um detalhe interessante que é o seguinte, veja, além de ter esse conceito de que realmente, tirando pele não melanoma, né, mas é realmente o mais prevalente, tanto no Brasil como no planeta, né, se você for pensar, a incidência de câncer de mama é prevista, aí são 74 mil, se não me engano, pacientes para esse ano, dá em torno de 20,7% de todos os tumores na mulher. É a questão da identificação da mama e a questão da feminilidade, entendeu? Então tem isso é muito premente nas nossas pacientes, né? Então aquela situação em que ela parece que é uma coisa, quando você fala colo do útero, é uma coisa meio nebulosa. Nebulosa, ela não sabe o que é isso, é um câncer de colo, ovário, que é ovário? É uma coisa muito difícil. A mama não. Não é palpável. A mama é palpável, ela tem a questão da questão da feminilidade ali associada. Então tem essa situação também que é muito importante, né? Sim, queria até continuar, perguntar para o senhor, o câncer de mama tem previsto para esse biênio 2023, 2025, mais de 73 mil novos... 74? Então, sim. 75 mil, que seja, né? 75 mil novos casos. São 75 mil mulheres, são 75 mil famílias, né? São 75... multiplica os amigos, né? O entorno, uma rede de uma pessoa que acaba sendo abalada quando alguém tem um diagnóstico de uma doença. Na sua opinião, o que pode ser feito para diminuir esse número? Mesmo com tudo isso que a gente falou de consciência, de campanhas, o que está faltando? Acho que está faltando isso que ela tinha comentado previamente, né? A questão relacionada a você tentar voltar um pouquinho
intensificar, claro, a prevenção secundária, e a prevenção secundária, isso é reflexo da prevenção secundária, a partir do momento que vai fazer essa questão de diagnóstico, e mudanças de estilo de vida, tá certo? Quando ela fala, por exemplo, que ela citou anteriormente, né? Não, a paciente tem que fazer uma atividade física, né? Então, todo mundo entende que atividade física é você ir na academia, malhar 2h30 todos os dias, 7 dias por semana. A Organização Mundial de Saúde, ela fala o seguinte, olha, para você ter o mínimo necessário, são meia hora durante 5 dias por semana, são 150 minutos. Aí se eu coloco isso ao dobro, isso para 300 minutos... Repete, por favor, doutor Fábio, 50 desculpe. Não, olha, para você 50 que está... minutos, Por olha, favor, então eu vou voltar até lá para lá. Vai, por favor, repete. Então, para você ter uma noção do que tange no que tange essa questão de atividade física, que é uma situação fundamental, e a gente fala isso não só para câncer de mama, mas do ponto de vista de saúde global. A gente fala, não, vamos fazer uma atividade física. As pessoas entendem que a atividade física ela é voltada, por exemplo, para fazer uma academia, tem que gastar dinheiro, 2h30 de academia, ninguém tem essa situação hoje. Então, quando a Organização de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o que ela fala? Ela fala que para você sair dessa questão do sedentarismo, você precisa ter uma atividade física de moderada intensidade, em torno de meia hora, 5 dias por semana. Sim. Então, quem não tem meia hora, 5 dias por semana, para você fazer uma caminhada a 5, 7 quilômetros, ou eventualmente fazer uma atividade física, uma bicicleta, uma caminhada no parque, durante 5 minutos, 5 dias por semana. Tá? Se você chegar e você dobrar esta capacidade, você chegar isso a 300 minutos durante a semana, você tem uma redução proporcional do risco de câncer de mama até 30%. E é claro que essa porcentagem também se aplica, por exemplo, a câncer coloretal, que não é o caso, também o câncer de endométrio, porque faz com que essa paciente emagreça. Então, você veja, para a gente tentar mudar um pouquinho esse cenário, a gente tem que pensar agora... E claro, manter e talvez cada vez mais intensificar a prevenção secundária, ou seja, dar o screening mamográfico a quem lhe é de direito, não só aquela paciente acima de 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia lançou esses 2 ou 3 semanas atrás um novo consenso relacionado, junto com a Sociedade de Ginecologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, fomentando o diagnóstico precoce através da mamografia a partir dos 40 anos, seguindo os guidelines tanto europeus como americanos. Além de você intensificar e dar esse acesso para esse grupo da população, é você começar a entender que essa paciente ela precisa controlar o seu peso, reduzir a ingesta de alimentos altamente calóricos, alimentos altamente processados, diminuir, por exemplo, o drinking, a bebida alcoólica também. Não vou tomar nunca mais vinho. Não é assim. Tudo com a sua parcimônia. Então, essa situação, com certeza, vai ter algum impacto. E não vai ser só um impacto na mama, vai ser um impacto também, por exemplo, em colo retal, vai ser um impacto também em endométrio. Eu acho que realmente é uma mudança só do estilo de vida. Não é só chegar, vamos lembrar que tem Outubro Rosa. Não, não é só Outubro Rosa, é o Ano Rosa. Essa paciente ela precisa entender que isso não é só no Outubro Rosa que ela tem que vir fazer a sua mamografia, tem que prestar atenção nisso. Ela tem que entender que isto é um processo durante a vida dela. É fantástico. A questão dos ultraprocessados também, na alimentação, né? Isso está tão... e é difícil para muita gente pela questão do custo, né? Muita gente não consegue ter uma alimentação mais saudável, muitas vezes por causa do custo, e a gente sabe que é uma dinâmica ali. E o ultraprocessado acaba entrando na dieta das pessoas por uma comodidade ou por uma questão mesmo de custo. Entenda que essa situação não é aqui só no Brasil. Isso é um reflexo. Teve um documentário bastante interessante em que o indivíduo começou a entender, lá em Bethesda, ele queria entender por que, por exemplo, naquela área, numa determinada população, você tinha um grau absurdo de obesidade. Um negócio assim que chamava muita atenção naquele distrito. Pô, desse distrito aqui, o distrito do lado não tem isto. Então eles foram lá entender. Ele entrou, a resposta é simples. O cara entrou numa loja de alimento e perguntou, quanto custa isto daqui? Uma maçã. Era, sei lá, $2. Quanto custa este saco gigantesco aqui de Cheetos? 10 centavos. Tá explicado. O cara vai lá pegar os Cheetos. Isso é óbvio. E não vai pegar a maçã. Porque não tem o acesso, é muito mais barato. O cara é muito mais prático. Vai ter aquela sensação de plenitude, só que traz consigo
todas as coisas ruins que estão aí associadas. Sim. É simples isso. É uma equação que às vezes sobretudo para a camada de baixa renda, né, é muito complexa de resolver, mas tem que ter essa consciência, né, dentro da sua realidade, o que é possível, pelo menos, você fazer e alterar para que seja feito alguma coisa em relação a isso, né? Doutora Graziele, queria encerrar um pouquinho, lá no começo, na sua primeira fala, você falou uma coisa que chama atenção, que as pessoas não conhecem muito bem o que um patologista faz, né? E, na sua opinião, para encerrar, se você pode contribuir um pouquinho falando da relação do patologista com o paciente, porque você está cuidando de um caso em que você não tem uma relação tão próxima, né, com a paciente. Então, como é que é isso no dia a dia profissional e o que pode ser feito para que a gente tenha mais patologistas, né? Que a gente viu aqui no nosso debate, na integração, o quanto uma equipe multidisciplinar é fundamental. Sim. Nós até tivemos esse ano a campanha da Sociedade Americana e Canadense de Patologista, em que a gente levou os patologistas mesmo para as praças, né? Para mostrar o nosso trabalho, quanto é importante, e tem muito pouco médico que atua nessa área, porque a maioria dos médicos em formação gosta do contato com o paciente, e a gente não tem. O nosso maior amigo, nosso maior contato é o oncologista e o cirurgião. São com eles que a gente debate os casos, pergunta para eles a anamnese, a história clínica, os achados do exame físico, se aquilo que a gente está vendo no microscópio é compatível com o que eles estão examinando e tendo de hipótese clínica. Mas quando o médico, o cirurgião, o oncologista está na frente do paciente, ele consegue mostrar a importância dele ter um bom resultado, um bom laudo na mão. A gente sabe que a biópsia, a peça, o anatomopatológico é o padrão ouro para o tratamento, mas ele também é muito operador dependente. Então, a gente tem que ter treinamento muito eficaz, muito efetivo, para saber treinar um patologista e ele saber dar um bom diagnóstico. A partir daí, o cirurgião vai conseguir fazer um bom tratamento, um oncologista também. Porque se o patologista erra, o cirurgião e o oncologista também vão errar. Né? Eles não vão dar um tratamento adequado, o paciente pode não responder à cirurgia, o paciente pode vir a falecer, a depender do diagnóstico que o patologista dá, e se ele não for preciso. Então, assim, é uma especialidade muito dinâmica. Às vezes o médico que está ali em formação fala, mas eu vou ficar o dia inteiro atrás do microscópio, atrás de um computador. Não, ela é muito dinâmica, ela tem muitos potenciais ali. A gente trabalha na medicina personalizada, a gente trabalha em congelação com o cirurgião, trabalha através de punções, né, faz revisões de lâminas para os oncologistas. Então, é uma área muito dinâmica. Eu amo o meu trabalho, amo ser patologista. Parabéns. E adoro conversar com meus colegas, que eles que são os meus clientes mesmo, né? Não são os pacientes, eles que são minha interface. Fantástica, parabéns pela sua escolha. É um prazer ouvi-la, viu? E aprender mais sobre a patologia. Guta. E para nessa rodada final, doutora Renata, o que você gostaria de contribuir para esse debate em qualquer área, alguma coisa que você ficou faltando, que você acha importante da gente comunicar? Eu acho que é sempre bom dar boas notícias também, né? E das evoluções que a gente tem na oncologia. Então, hoje a oncologia é totalmente diferente da oncologia de 30 anos atrás, ou mesmo de 15 anos atrás para cá. A gente teve incorporação de muitos tratamentos novos, e isso não é diferente para os tumores ginecológicos. Então, nos últimos 2 anos, a gente teve incorporações de novas terapias importantes. Então, quando a gente fala de colo de útero e de endométrio, hoje em dia a gente incorporou imunoterapia, que é uma nova classe de tratamento, né? É uma medicação também, mas é uma medicação que leva a uma ativação do sistema imune do paciente contra o tumor. E tanto para endométrio quanto colo de útero na doença avançada, a gente teve ganhos importantes com a incorporação da imunoterapia em adição ao tratamento com a quimioterapia. A gente tem novas terapias
terapias-alvos chegando, novas moléculas diferentes. Então, hoje em dia, a gente tem umas moléculas chamadas conjugados droga-anticorpo, em que a gente usa um anticorpo contra uma molécula do tumor, e esse anticorpo está ligado a um quimioterápico. Então, isso entrega de uma forma eficaz e potente, exatamente, o tratamento direto para o tumor. E nos tumores ginecológicos, por exemplo, no ovário, a gente teve esse ano também uma molécula nesse sentido que foi incorporada, o mirvetuximab, nomes super difíceis, né? Mirvetuximab soraventancina, que também foi incorporado. Então, a gente tem essas boas notícias chegando de novos tratamentos sendo incorporados. Eu acho que o nosso grande desafio, mais uma vez, a gente volta a falar do acesso, né? Então, esses novos tratamentos são tratamentos muito caros, então acho que fica ainda esse desafio de incorporação desses novos tratamentos, especialmente em um cenário de sistema público de saúde. Não, fantástico. Muito obrigada para a gente terminar assim com boas notícias, né? Eu falo, os nomes são complexos, eu não entendi uma parte deles, mas eu entendi que tem coisa boa por aí. Tem coisa boa. E acho que o Dr. Fábio também, quando lembrou ali antigamente a cirurgia que você retirava, né, gânglios, tudo isso, assim, a gente vê um avanço nos tratamentos que significam, assim, não só elevar a taxa de cura, como também uma pós-vida, após o tratamento, com uma qualidade de vida muito maior, né, do que a gente tinha antes. Então, é muito bom. Muito obrigada, viu? Imagina. Muito obrigada, doutora Graziele, doutor Fábio, doutora Renata. Obrigada. Foi um prazer ouvi-los, aprender tão mais, né? Para você também que está nos assistindo, um prazer ter você com a gente. Por favor, fique à vontade para compartilhar todo esse conhecimento. Se você conhece pessoas que podem se interessar por esses assuntos, seja pela questão profissional ou seja pela questão pessoal, pacientes, familiares, cuidadores, amigos, alguém da sua rede social que você acha importante ouvir tudo que a gente debateu aqui, fique muito à vontade para compartilhar. Até a próxima.